Então vamos lá, página 207, corrente elétrica, tá? Aqui é uma parte mais teórica, mas a gente precisa passar por ela. Então a gente já entendeu a parte de circuito, tudo direitinho. Agora a gente vai entender da onde que surge, né? Esses termos de corrente elétrica, como tudo isso foi descoberto, né? Então a corrente elétrica ela é representada pela letra I e sua unidade de medida no Sistema Internacional de Unidades é o SI, que é o ampere, tá? Que é uma homenagem a um físico francês que conseguiu desvendar todo esse mistério. Então, para compreender o significado da unidade de medida ampere, a gente vai observar essa imagem abaixo, que representa um trecho de um fio condutor. Então, vamos imaginar que é um fio, tá? Isso aqui é um pedaço de fio. Aonde está sendo percorrido a energia elétrica. Então, essas setas vermelhas significa a corrente elétrica passando. Então, a gente vai considerar uma superfície imaginária. Com o corte desse fio, então, a gente vai imaginar uma mesa com esse pedaço de fio cortado, tá? E aí a gente vai entender a finalidade da chamada seção transversal. Quando a corrente elétrica é estabelecida, determinada quantidade de carga elétrica passa por essa superfície em um determinado sentido e durante certo intervalo de tempo. A definição da unidade de medida ampere corresponde à quantidade de carga elétrica. Então, quando a gente vai comprar um chuveiro, quando a gente vai comprar uma lâmpada, todos esses elementos que precisam ser ligados à tomada, à energia elétrica, para a gente saber se puxa mais luz, lá nesse produto vem dizendo quantos amperes ele usa, tá? Então, quanto maior, mais luz ele vai puxar, tá? É assim que a gente consegue ver. Então, a gente vai ver aqui, ó, a representação de um circuito da corrente elétrica. Então, a gente tá vendo que a setinha, no meu caso aqui, ela tá indo para minha esquerda, tá? Então, ela sempre está vindo para cá, no circuito, tá? Então, se tivesse ligado em algum lugar, ela não é mão dupla, né? Vai para lá e para cá, vai para a direita e para a esquerda. Ela não faz isso aqui. Ou ela vai fazer assim, ou ela vai fazer assim, tá bom? A unidade de medida de carga elétrica no SI, ela vai ser chamada de Coulomb, que é simbolizada com a letra C, tá? Em homenagem ao Charles Auguste Coulomb. Só que isso aqui eu não vou cobrar muito, tá? Isso aqui é uma parte mais teórica. Eu quero que vocês fixem no amperes. O amperes, ele é importante. Então, a gente vai para a página 208 para a gente entender essa parte de amperes. Nas informações técnicas dos aparelhos elétricos, uma das especificações apresentadas é a intensidade da corrente elétrica necessária para o seu funcionamento. Então, foi o que eu falei. Aí a gente tem chuveiro e a gente tem uma lâmpada fluorescente. Então, vocês vão ver aqui, ó, bem pequenininho, que está dizendo que o chuveiro ele puxa 50 amperes, tá? E na luz vai puxar 0,27. Então, quem é que puxa mais energia, o chuveiro ou é a lâmpada? Nesse caso, é o chuveiro. Qual desses equipamentos necessita de maior intensidade? O chuveiro, porque ele puxa 50 amperes, tá? E a lâmpada 0,27 amperes. A corrente elétrica ela vai poder apresentar diferentes intensidades. Nos chuveiros elétricos, a intensidade de corrente elétrica que passa pelo seu condutor é diferente daquela que passa na lâmpada residencial para fazer funcionar, tá? E é exatamente por conta dessa diferença que o chuveiro ele puxa mais, tá? Então, nessa época de frio, que a gente utiliza mais o chuveiro quente, por isso que a conta vem mais alta, tá? Então, quanto mais, aqui em casa, por exemplo, quanto mais fechadinho tá o chuveiro, mais quente a água fica, mais caro a luz virá, tá bom? No verão, a gente já passa por isso com o ar-condicionado, né? Não tem como a gente regular dessa forma, mas a gente tem esses ar-condicionados de controle remoto que a gente coloca o grau que a gente quer, mais frio, mais quente, mais para ventilação. Então, quanto mais gelado a gente colocar, mais luz ele vai puxar. É assim que funciona, tá? E a mesma coisa para bomba de água. Então, geralmente as casas têm ar-condicionado, chuveiro quente, bomba d'água, paga uma conta de luz maior porque puxa mais energia.
Então, a gente tem corrente contínua e corrente alternada. Em um circuito elétrico, a corrente pode ser estabelecida de duas formas, contínua ou alternada. Os relógios da fotografia ao lado funcionam com corrente contínua ou com corrente alternada. Vamos entender isso. Então, a corrente contínua, ela tem suas características, o fluxo de cargas elétricas, que tem sempre o mesmo sentido de deslocamento no decorrer do tempo. Tá? O exemplo disso, pilha e bateria, não tem como regular. Né? Então, se eu pego a pilha e coloco no controle remoto, se eu pego a bateria e eu coloco no meu relógio, eu não tenho como fechar aquele circuito. Eu não tenho interruptor no meu relógio que vai fazer naquele momento que eu durmo, que eu não uso. O relógio não funcionar, ele vai ficar funcionando direto. Então, a bateria do meu relógio faz com que fique contínuo, não tem como parar aquilo ali. Já alternada, os fluxos de cargas elétricas alteram seu sentido de deslocamento com o decorrer do tempo. Geradores de algumas usinas hidrelétricas, elétricas, por exemplo. Então, nós temos liquidificador, ventilador, lâmpada, entre outros. Por quê? Porque eu posso tirar da tomada, porque eu posso desligar. Então, fica alternado. Eu vou ligar quando eu for utilizar. Quando eu não for utilizar, eu posso desligar. Então, eu tenho como parar aquilo ali. Por isso, é alternado. Então, nem todos